Foram anunciados os vencedores do Prêmio São Paulo de Literatura. É a premiação de maior valor no país, dividida em 3 categorias. Os 3 ganhadores são nascidos no Nordeste. Estevão Azevedo. O que o corpo almeja é estado de fantasma. Só assim a tranquilidade. Saúde é não saber tê-lo. É na topada que se descobrem os dedos do pé. Tempo de espalhar pedras, o grande vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura. Esse livro partiu de uma ideia sua de se desafiar, né? Sim, porque o meu romance anterior, Nunca o Nome do Menino, ele era um romance urbano, cosmopolita e intelectualizado, no sentido que tinha muitos escritores, muitas referências, eram como a literatura que se faz mais hoje em dia contemporânea. A pedra mal encaixada no pavimento, a quina do móvel na penumbra é que se deve seu nascimento. Que é uma história que eu ouvi na Chapada Diamantina de um guia de trilha, que havia um vilarejo de garimpo construído em pedra pelos moradores, pelos garimpeiros. E a partir desse momento, como você disse, em que os diamantes começaram a rarear ao redor do vilarejo, e desesperados pela riqueza, né, e riqueza rápida, eles se deram conta que talvez o único lugar onde os diamantes ainda estivessem era no solo onde estava a própria vila, no solo das próprias casas, na praça, na ruelinha, e começaram a garimpar a própria vila até a destruição total. Então é uma alegoria muito poderosa da cobiça. O melhor livro do ano, autor estreante acima de 40 anos, é Micheline Veruschi. Primeiro livro de ficção, romance de ficção, na verdade, e você é premiada, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouco da história desse livro. Eu venho de uma cidade chamada Arco Verde. Logo que eu cheguei para morar aqui em São Paulo, uma amiga me contou uma história da vida e da morte da tia dela, que havia se matado e foi enterrada vestindo o hábito de santa. Então essa imagem de uma santa suicida me pareceu uma imagem muito forte. Temos então naquela sala um corpo sem vida e 2 pessoas que choram. É um prazer anunciar Débora Ferraz como vencedora do prêmio. Você então nasceu em Pernambuco, depois dos 13 anos você foi para Paraíba e esse é o seu primeiro romance. Eu lhe falei da febre, que precisava ir tomar um banho, que estava mal. Ela sentiu com a cabeça sem mover-se dali. Eu caminhei de volta ao corredor. Como eu havia esquecido isso? Eu queria que ele fosse um livro de trânsitos, um livro que falasse sobre um certo ponto de vista de o que é o sertão hoje, né? Não mais o sertão que ficou marcado na literatura da década de 20, por exemplo. Daí eu pensei numa história que fosse um embate entre pai e filha que começasse a partir de um desaparecimento, como talvez esse próprio sertão tivesse desaparecido. Ele foi juntar dinheiro e vai voltar para me buscar. Ela havia ficado condenada a esperar por um salvador. Você acha que a gente tem pouca diversidade hoje na literatura contemporânea de vozes? Hoje, por coincidência, 3 autores, eu moro em São Paulo muito tempo, mas eu sou do Rio Grande do Norte. E os 3 autores são nordestinos. Então eu acho que a visibilidade está um pouco restrita aos grandes centros e tem uma predileção por histórias que são urbanas, que são contemporâneas e que estão num universo letrado. Meu primeiro romance se passa nisso, então não é algo que eu aponto para os outros. Mas seria interessante se houvesse mais diversidade, né? Tem muitas vozes que não são ouvidas dentro da literatura, né?